Seja muito bem-vindo ao Virada de Jogo Podcast e hoje, no episódio extra, a gente vai falar de um assunto que está dominando a mídia brasileira. A CBF anunciou, temos um novo comandante, Carlo Ancelotti é o novo treinador da seleção brasileira. Ele que atualmente segue no comando do Real Madrid, mas com os dias contados, até dia 25 de maio, a partir do dia 26, ele é oficializado como o treinador da seleção brasileira. Carlo Ancelotti, um dos maiores técnicos do futebol, foi campeão nas 5 principais ligas, né? Entre elas Premier League, com o Chelsea, multicampeão com o Real Madrid, Milan, Bayern, PSG, ou seja, o currículo dele é incontestável. Ele tem culhão para treinar a maior seleção, né, de futebol do mundo. E para debater tudo isso, eu não poderia estar sozinho. Estão aqui comigo Thiago. Fala, galera. E Lucas. Fala, rapaziada. Meus amigos, Carlão tá na seleção agora, hein? Será que vai? Será que agora a seleção vai engrenar de vez? O que faltava era o técnico? Após a era Tite, o Brasil passou por 3 técnicos aí e jogando muito mal. Atualmente sofre ali nas eliminatórias para a Copa. O Brasil não vem numa posição muito boa. Sofreu, perdeu confrontos importantes. Passou Ramon, passou Diniz e Dorival Júnior. E não foi o suficiente, então foi lá e contratou um dos maiores técnicos. O primeiro estrangeiro no comando do Brasil na era moderna do futebol. Galerinha, Carlo Ancelotti chegou, o homem chegou. Era o principal nome do Edinaldo, né? Desde a saída do Tite, por diversos motivos não tinha acontecido ainda a contratação, né? Principalmente falta de acordo com o Real Madrid, mas nessa temporada com a falta de título do Real Madrid, né? O Xabi Alonso ficando livre no mercado, o Real fez esse passo de não contar mais com o Ancelotti e o Brasil aproveitou, né? O Brasil simplesmente aproveitou e teve a chance de contratar o técnico, venceu a concorrência da Arábia, que ofereceria um salário muito maior, mas ele preferiu a seleção brasileira, acho que pelo desafio, né? Que é um desafio importantíssimo, treinar a maior seleção do mundo. Então o Ancelotti chega, eu acho que chega para fazer um bom trabalho, tem tudo para fazer um bom trabalho. Foi muito vitorioso em todos os lugares que ele passou. Claro, essa última temporada no Real Madrid não foi boa, né? O time viveu altos e baixos, mas eu acho que isso é o de menos, sabe, para a seleção. A seleção estava no rumo perdido, cheia de problemas, cheia de convocações erradas, estranhas, o time não funcionando nem na mão do Diniz, nem na mão do Dorival, muito menos da do Ramon. Então a gente já viu que faltava mesmo um comandante e vamos ver, né? Ele treina vários brasileiros no Real Madrid, né? Já treinou alguns também e conhece muita gente. Eu acho que o que pesa contra ele, ele não conhecer o futebol brasileiro, né? Ele não conhece os atletas aqui, com certeza, porque ninguém assiste de lá de fora o Campeonato Brasileiro. Então, Vai ser legal acompanhar o Carlo Ancelotti assistindo alguns jogos do Brasileirão, né? Porque eu acho que o comando da seleção brasileira é umas coisas básicas, assim, é ele saber como é que funciona o estilo do futebol brasileiro, né? agora sim, né? Ele vai ficar mais perto, mas tipo, por uma primeira convocação, provavelmente não vão ter muitos jogadores daqui, eu acho, porque ele não tem esse conhecimento, know-how dos jogadores daqui. Ele vai convocar principalmente os atletas de fora, que atuam fora do Brasil, né? Então, fala-se muito no nome do Casemiro, que ele já teria conversado com o Casemiro para voltar para a seleção. Sempre foi um dos pilares dele no Real Madrid, né? E voltou a jogar bem no United. Então, acho que, no fundo, assim, o nome do Ancelotti é muito bom para a seleção. Um nome experiente, bom de grupo, sabe conversar com o pessoal, assim, sabe ter o grupo na mão. Então, eu acho que era o principal nome mesmo, na minha opinião. Tinha que ser ele, né? A seleção brasileira tinha que fazer todos os esforços para conseguir ele. Era o melhor nome disponível. Então, eu acho que ele vai conseguir trazer a seleção de volta e conseguir bons resultados, né? Ganhar a Copa do Mundo é difícil, né? Ele tá começando agora o trabalho, tá muito perto, muito em cima.
mas eu acho que vai dar bons frutos já nessa Copa. O Brasil vai melhorar sim. O torcedor brasileiro é muito imediatista, né? Enquanto ali no Real Madrid perdeu-se 4 clássicos nessa temporada, agora contra o Barcelona. Se é que no Brasil, ele treinando um clube brasileiro, perder 4 clássicos, ele ou já teria sido demitido ou estaria na corda bamba, né? A gente sabe que é culturas diferentes. Mas isso que você falou é interessante, né? Ele não conhece o futebol brasileiro, mas a gente sabe que nas últimas convocações nós tivemos alguns jogadores do Flamengo, como Gerson, Wesley, Estevão no Palmeiras. Será que essa galerinha aqui, a gente sabe que joga bem, a gente acompanha o futebol brasileiro. Você acha que vão ficar de fora? Você acha que não vai ter um acompanhamento ali de alguém da CBF? Fala assim, meu, convoca essa galera aqui porque eles jogam bem, ou são bons substitutos, né? Talvez ali na Europa não tenha os 23 que precisam ser convocados. Eu acho que ele vai ter uma equipe ali que acompanha o futebol brasileiro em afinco para essas convocações, porque essa galera já tá jogando, tem um entrosamento, querendo ou não. Não sei. Tem vai ter um representante brasileiro, né, na comissão dele, né? Ele parece que, segundo a imprensa, né, o que ele comentou que queria um representante brasileiro. Fala-se muito no nome do Kaká, que foi jogador, jogou com ele e tudo mais. Então, o Kaká é um dos nomes aí, e pode ser que ele auxilie, né, nessa função de ver os jogadores brasileiros, né? Eu acho que pode ser que ele escute, né, a opinião, mas ele mesmo ter o conhecimento dos jogadores eu acho muito difícil. Eu acho que não tem, pode ser que ele convoque alguém, ele falou, mas através de outros, sabe? E se tiver uma queda de braço entre um jogador que atua na Europa, que ele conhece, e o outro daqui, ele vai escolher o de lá. Eu acho que um jogador que ganha um pouco de visibilidade com ele, assim, se jogar, eu acho que é o Richarlison. Ele tem tudo para voltar para a seleção, porque na mão dele no Everton, o Richarlison jogou muito bem. Foi o melhor momento do Richarlison na Europa. Eu concordo com vocês. Acho que o Ancelotti é uma ótima opção. Para mim, o treinador dos sonhos para a seleção ainda seria o Klopp. Porém, entre os possíveis, né, entre Felipe Luiz, Abel Ferreira, Jorge Jesus, acho que o Ancelotti é disparado o mais preparado entre esses. E o que mais me anima no Ancelotti é que ele é um treinador que se adapta muito bem ao elenco que ele tem, né? E o Brasil, a gente sabe que tem uma carência de laterais muito grande, e o Brasil tem ótimos zagueiros, então eu acho que ele pode começar, por exemplo, a jogar com 3 zagueiros. Era algo que eu tinha curiosidade de ver na seleção brasileira, e se tem um treinador que pode começar a fazer isso, é o Ancelotti, pela característica que ele demonstrou em todos os trabalhos dele na Europa. Algumas questões que o Ancelotti tem, obviamente, uma dessas é que ele não conhece o futebol brasileiro, né? Ele nunca treinou uma seleção, é o primeiro trabalho dele em seleção, é uma dinâmica totalmente diferente. Porém, em qualquer outro técnico que estava sendo sondado ali pela CBF, também tinha isso, né? O Abel Ferreira também nunca treinou uma seleção, o Jorge Jesus também nunca treinou uma seleção. Então, acho que o Ancelotti é sim uma ótima escolha, apesar de que, para mim, esse último trabalho dele no Real Madrid, claro, ele ainda é o atual campeão da Champions, né? Mas pelo elenco que ele tinha no Real Madrid, acho que ele poderia ter entregado coisa melhor. Mas, com certeza, ainda tem lenha para queimar e acho que tem tudo para fazer um grande trabalho na seleção brasileira. Uma das vantagens que eu vejo no Ancelotti, não só o histórico dele, o currículo dele, né? Mas é que ele treinou muitos craques, né? Ele teve que lidar com muitos craques nos clubes que ele passou. Então ele tem esse gerenciamento muito bom. Eu acho que isso vai ser muito importante para trazer o Neymar de volta. Talvez ouvindo o Ancelotti, né, e essa troca de experiência, então acho que vai ser muito importante para o Neymar voltar assim pro protagonismo que ele merece, né, que o futebol dele apresenta na seleção. Então acho que ele vai conseguir sim lidar até com ego, né, essa disputa que tem nos bastidores, enfim, não sei como é que funciona, mas eu acho que o Ancelotti, pela experiência que ele teve com muitos craques, até agora aposentados, né, acho que ele vai conseguir trazer de volta o craque da seleção brasileira.
E ele treinou muitos brasileiros, né? Ou seja, ele já lidou com muitos craques brasileiros. Ele já treinou mais de 40 jogadores brasileiros. Muitos desses jogadores tiveram seu auge, talvez com o Ancelotti. O Vini, por exemplo, deu o salto na carreira com o Ancelotti. O Casemiro no Real Madrid sempre atuou em alto nível, né? Mas com o Ancelotti teve grandes momentos. Não só brasileiros, o Ancelotti no Milan, lá atrás, descobriu o Pirlo como regista, talvez tenha sido o melhor momento da carreira do Pirlo. Na temporada passada, o Ancelotti transformou o Toni Kroos ali naquele primeiro volante, naquele regista também daquele Real Madrid, uma posição nova na carreira do alemão, talvez a melhor temporada da carreira do Toni Kroos. Então ele tem essa característica de ter treinado muitos craques, de ter treinado muitos brasileiros, sabe como são os brasileiros no vestiário, sabe lidar com o ego, querendo ou não, particular dos jogadores sul-americanos, dos jogadores brasileiros. É mais um ponto positivo aí para o italiano. Isso que você falou é importante. Ele conseguiu absorver desses jogadores durante, né, os treinamentos, as longas temporadas, os longos jogos, né? Na seleção não vai ter isso. Na seleção é imediatista. Jogos, né, quando tem a data FIFA, são jogos importantes que já estão ali decidindo pontuação na eliminatória, na Copa, então nem se fala, são jogos na fase de grupos ali. Se você empatou um jogo, perdeu o segundo, meu amigo, você está eliminado, para ser realista. Então você tem que buscar uma adaptação muito rápida. Eu acho que esse vai ser o maior desafio do Carlo Ancelotti. Passou a vida inteira em clubes, em longas temporadas. Se nessa temporada não deu certo, mas já estou visando um jogador, vou contratá-lo. Ele tem um tempo de adaptação, né? Estou ali todos os dias com ele. Então, eu acho que vai ser muito interessante nós observarmos essa mudança de chave. Não duvido que ele vá conseguir fazer isso. Mas essa mudança de chave pode ser que tenha um estranhamento ali. Se ele não ganhar esses 2 jogos que o Brasil tem nas eliminatórias, será que toda aquela expectativa do torcedor, da mídia, vai mudar, não vai? Até porque ele vai se chegar, ele vai treinar o Brasil para a Copa, né? A gente vai segurar ele até a Copa, a gente vai segurar ele até mais, acredito eu. Então pode ser que tenha uma queda de expectativa aí nos próximos jogos por conta dessa adaptação, por conta desse período que ele vai ter para conhecer os jogadores e formar ali um elenco competitivo novamente. Eu já acho que ele vai ter essa dificuldade como qualquer outro técnico teria que não está acostumado a treinar seleções. Então, dentro dos nomes que tinha, que nem o Lucas comentou, nenhum treinou seleção. Seria a melhor escolha mesmo. Eu acho que ele pode até ter um pouco de dificuldade por esse negócio de não ter o treino todo dia, mas ele é um cara muito bom de gerir grupo, cara. A maior especialidade dele, claro, ele sabe muito de tática, sabe muito de bola, tudo, mas ele sabe gerir o grupo como poucos, cara. Ele não é um treinador que se mete em tudo, que você vê ele disputando o ego com o jogador. Ele é um cara muito tranquilo, então passa essa serenidade, né, no campo, assim, às vezes passa até um pouco de passividade, mas eu acho melhor do que um técnico que causa problemas, né, que tem problema de relacionamento. Eu acho que o que pode estragar o Ancelotti é justamente essa relação com o Neymar. Eu não sei quando, como o Neymar vai voltar. Até agora não mostrou nem um pouco de confiança, de vontade de voltar a ser tentar ser pelo menos um pouquinho daquele Neymar que a gente já viu. Ele não consegue entrar em campo. É um problema que eu não sei como vai ser até a Copa. Ele não consegue jogar. Ele joga um jogo, sai machucado, depois volta, joga um jogo, sai machucado. Mas ele fez 3, 4 jogos no Paulista. O Paulista é uma outra competição, é um torneio mais fácil, de menor posição física do que um campeonato brasileiro ou outras competições. Então, não sei como vai ser essa relação. Eu acho que eu espero, né, que ele bata o pé se ele não quiser o Neymar, não convoque ele, não fique refém de Neymar pai, de Neymar, de Federação, Edinaldo. Eu acredito que se acontecer isso, ele vai pegar o boné e vai embora. Vai falar assim, não tive liberdade para trabalhar. Então, não sei até que ponto o Neymar vai querer. Talvez, eu acho que se perguntaram para ele, você conta com o Neymar? Lógico que ele conta, mas com o Neymar inteiro. Esse Neymar aqui não tem condições. Ele não consegue ficar em campo. Não sei até quando. A Copa é daqui um ano. Alguém tem a certeza de que o Neymar
vai estar bem? Eu não tenho. Então, acho muito relativo essa relação Ancelotti-Neymar. Acho perigosa esse negócio. Eu tenho que ser bem claro com ele e falar: se você estiver bem, você vai ser convocado. Se você não estiver jogando, você não vai ser convocado. Então, eu acho que ele vai fazer um time sem depender de Neymar. Eu acredito que ele vai fazer um time com foco em outros jogadores que estão brilhando na Europa, como Vinícius Júnior, Rafinha. Tem que ser o foco em cima desses jogadores. Eu acredito que é isso que ele vai fazer. Eu acho que tem alguns jogadores que podem se dar bem com ele, que no caso já conhecem, né? Que ele já conhece o futebol. Rodrigo, Vini, Casimiro, Militão. Acho que o Militão vai se dar muito bem com ele, se voltar bem. Capaz de até ser É, usado como falso lateral direito, né? Eu acho que pode ser uma boa. Eu acho que o Alexandre também vai ser um cara que vai voltar pro radar da seleção, que ele já conhece. Então eu tô com expectativas boas, assim. Não temos laterais bons, novos, então vamos recorrer aos antigos, vamos mudar o esquema. Eu não vejo o Ancelotti jogando com três zagueiros. Faz muito tempo que eu não vejo ele jogando com três zagueiros, então não sei como é que vai ser. Mas eu acho um futuro prospecto. Os jogadores da seleção são muito bons do meio pra frente. Então, essa galera da Premier League que o pessoal reclama, eu acho que ele vai chamar em peso. você falou de fazer uma mudança, né, no estilo de jogo sem Neymar. Eu acho que já deveriam ter feito isso há muito tempo, porque o Neymar já não apresenta um futebol assim, né, consistente há muito tempo. E querendo ou não, ele já tem uma certa idade. O Brasil não precisa, não tem que ficar na dependência do Neymar. Eu acho que isso é um dos maiores problemas que a seleção vem encontrando nos últimos anos, que é tentar encontrar um substituto do Neymar. Não, futebolisticamente não tem um substituto para o craque, que é o Neymar. O Thiago tocou num ponto interessante ali sobre o treinador ficar refém do Neymar pai e todo o pacote que vem junto. Mas eu acho que se tem um treinador que pode ter autonomia sobre a seleção brasileira é o Ancelotti, pelo currículo que ele tem, pelas exigências que ele pode fazer por ser quem ele é. Acho que ele tem bala na agulha para chegar e falar: não, eu quero convocar quem eu quiser, eu tenho minhas convicções de futebol e eu vou manter isso no meu trabalho, ou então eu tô fora. Eu acho que esse é mais um ponto positivo do Ancelotti, né? Ele tem nome para fazer isso. Outra coisa, ele, por ser quem ele é, naturalmente a paciência da imprensa, do público geral, vai ser maior. É óbvio, né? Um resultado ruim de um Diniz, um resultado ruim de um Dorival e um resultado ruim de um Ancelotti, a pressão, a repercussão negativa nesses casos são totalmente diferentes, né? A mídia, o público, naturalmente tem muito mais paciência com o Ancelotti do que com um treinador brasileiro que tem muito menos currículo. Então são pontos positivos do Ancelotti, simplesmente por ele ter o currículo que ele tem, por ele ser o treinador que ele é, por ele ter a história que ele tem, né? Então são coisas que acompanham o Ancelotti e que são pontos muito positivos para ele nessa passagem pelo Brasil. Não, eu não sei vocês, mas eu fiquei curioso pra saber como é que vai ser a relação do Ancelotti com o Endrick, né? Porque parece que ele não morre de amores muito pelo Endrick no Real Madrid. Claro, tinha a concorrência do Mbappé, que é muito difícil jogar com o Mbappé fazendo gol todo jogo, 40 gols na temporada, né? Como é que ele vai jogar, né? Mas ele não parece ser um cara que o Endrick brilha os olhos dele, né? E o Endrick, todo mundo tem uma esperança nele, né, na Copa, né, de ser o 9, porque já passou Gabriel Jesus, Firmino, Richarlison, e não funcionou, né? E tá essa esperança no Endrick. Será que o Endrick vai ser aproveitado pelo Ancelotti? O que vocês acham aí? Cara, eu espero que sim, viu? Eu também sou um dos que tem muita esperança no Endrick. A gente aceita muito que no Real Madrid, de fato, ele não tem esse espaço ainda, mas eu acho que até na mão do Xabi Alonso ele vai desenvolver muito bem, se de fato for o Xabi Alonso o treinador do Real Madrid. E espero sim que ele esteja na seleção, e acho que até por conta da idade, do estilo de jogo dele, ele seja um dos convocados. Se ele vai ser o titular, é outros 500. Ele vai ter que apresentar um bom futebol aí. Mas eu espero que ele esteja assim, porque é o futuro da nossa seleção, né? É muito novo ainda, e pelo que a gente acompanhou aqui pelo Palmeiras, o moleque é bom de bola. E o Brasil tem uma carência muito grande de centroavante, né? Então, eu acho que o Ancelotti não vai ter para onde fugir, vai ter que usar o Endrick, porque talvez o garoto seja a melhor opção que a gente tem na posição. Bom,
Outro tema também que a gente pode discutir com a chegada do Ancelotti é que nós sabemos que a identidade da seleção brasileira, de que é a maior seleção, né, de futebol no mundo, foi se perdendo nos últimos anos. Já são mais de 20 anos sem conquistar uma Copa do Mundo, né? O Brasil que brilhou nos anos 90, 94 campeão, 98 finalista, 2002 campeão novamente. Então a gente tem uma divisão de gerações. Eu estava até debatendo com um primo meu, que é justamente isso. Os mais novos, ou até a partir de 2002, por exemplo, não teve conquistas com a seleção brasileira. Então você acaba não criando um carinho, uma identificação com a seleção. A gente passou ainda não só por derrotas, mas por derrotas vergonhosas, assim, como em 2014, 2018 e 2022 a gente foi eliminados por seleções com pouca tradição, né, no cenário do futebol mundial, como a Bélgica, a Croácia. Ambas não são campeãs da Copa do Mundo, nem sequer foram campeões naqueles anos. Então você acaba criando uma certa aversão, né? Ainda mais com polêmicas envolvendo a CBF, corrupção. A gente sabe que o Edinaldo também causa polêmica na mídia. Então é normal você ter você ter um certo distanciamento, assim. Se você é nascido antes dos anos 90 e assistiu 94, assistiu 98, assistiu 2002, assistiu 2006, seleções magníficas, com jogadores excepcionais. É óbvio que você tem um carinho diferente pela seleção. E a esperança é de que o Ancelotti traga essa identificação pro torcedor, né? A gente acompanha hoje em dia debates assim na rua, que você pode perguntar, vou assistir o jogo da seleção. Meu Deus, hoje tem jogo da seleção? Não acredito, nada a ver. O Brasil sofre para ganhar da Venezuela, sofre para ganhar do Equador. Seleções que antigamente, meu Deus, qual vai ser o placar de hoje? É 3 ou 4-0? Então se criou uma distância, sim, e até mesmo torcedores mais jovens assim torcem para outras seleções na Copa por conta de ícones, estrelas, como a seleção da Argentina com o Lionel Messi, a seleção de Portugal com o Cristiano Ronaldo. A gente sabe que eles estão na reta final da sua carreira, então torcedores que têm um carinho por eles pode ser que torçam, né, pelas seleções. Mas se enfrentar o Brasil, eu vou torcer para o Brasil. Beleza, tá enfrentando ali o seu país, mas pode ser que não. Enfrentar o Brasil e o Cristiano Ronaldo faça 3 gols, pode ser que brilhe mais os olhos do que se o Brasil for classificado. Então tem uma diferença agora, e eu queria ouvir de vocês também se vocês concordam, se não concordam, porque de fato a gente tem uma diferença aqui de idade também para debater sobre isso. Tem quem assistiu 2002, tem quem não assistiu nem 2006. Então eu comecei a acompanhar a Copa de 2010, uma geração totalmente diferente. Pode ser que tenham ouvintes que assistiram até a Copa de 82 e falam que foi uma das maiores seleções do Brasil. Mas eu assisti a vergonha do 7-1, assisti o Brasil ser eliminado pela Bélgica, pela Croácia. Então a gente acaba criando um distanciamento assim, com a seleção brasileira. E isso só mostra o quanto que o brasileiro é resultadista, né? Enquanto a seleção tá vencendo, tá conquistando troféus, a torcida tá apoiando, tá torcendo, tá junto. A partir do momento que para de ganhar, a torcida também para de torcer. E o Brasil, querendo ou não, a seleção brasileira teve o azar de ter o seu fracasso ao mesmo tempo em que Messi e Cristiano Ronaldo ascendiam no futebol, né? Então, a minha geração, por exemplo, começou a assistir futebol ali a partir de 2010, a partir de 2014, na Copa, assistiu ao mesmo tempo o fracasso da seleção brasileira e o sucesso de Messi e Cristiano Ronaldo nos seus clubes. Então, naturalmente, o fã do Messi, o fã do Cristiano Ronaldo, vai torcer também pelo seu ídolo na seleção, até porque a seleção dele, o Brasil, está numa fase ruim. Enquanto o Messi, por exemplo, na Copa de 2014, chegou na final. Então são muitos fatores, a rivalidade entre os dois jogadores, eu acho que também influencia muito nisso. Aquele cara que é fã do Messi, ele vai querer que o Messi tenha um título que o Cristiano não tem, então ele vai torcer pro Messi na Copa, por exemplo.
Tanto, acho que tudo isso, esse monte de fatores, eu acho que influenciou muito para a seleção brasileira ter cada vez menos adeptos, né? Cada vez menos torcedores fervorosos de ir nos estádios. Aí também tem outra questão do preço dos ingressos, que é outro debate. Então, acho que são muitos fatores que influenciam nisso, nessa baixa da seleção brasileira, nessa falta de conexão entre torcedor e, e seleção. Outro fato importante, o nosso grande jogador, o nosso grande craque, se envolve dia sim, dia também em polêmicas. Então, é algo que também desgasta a relação entre torcedor e seleção. Acho que são muitos fatores e só tem um jeito de trazer essa autoestima do povo brasileiro com a seleção brasileira de volta, que é o título da Copa do Mundo. Só dessa forma que o brasileiro vai voltar a torcer para a seleção brasileira, que o brasileiro vai ter gosto de assistir a seleção brasileira de novo. Não tem outra forma, é voltando a ser campeão. Uma das coisas importantes que você citou, que é os craques das gerações de 2010 para cima é Messi, Cristiano Ronaldo, o Neymar seria o nosso, mas quem acompanhou o futebol dos anos 90, 2000, sabe que foi o auge ali do campeonato italiano, onde tinha Ronaldo, então você assistia o jogador, o craque, e automaticamente ele estava na sua seleção, você fala, meu, o Ronaldo tá na seleção, o cara deslanchando. Nós tínhamos em 2006 Ronaldo, Ronaldinho, que brilhava no Barcelona, ele estava na seleção brasileira. Então, os craques das gerações passadas, muitos deles estavam na seleção brasileira. Então, imagine, brilhava os seus olhos de assistir ali a Copa do Mundo com o Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. Eu sei que tem uma diferença grande aí. Essa relação torcedor e seleção brasileira sempre foi tumultuada, né? Eu comecei a acompanhar melhor, assim, desde 2002, né? Já fui pé quente, assistia o Penta. Então, me lembro, assim, dos gols, da torcida, aquele negócio de pintar a rua, de ter uma ligação com a seleção, mas é muito também pelo que o Lucas falou, né? Quando ganha, né? Quando ganha, tem esperança de ganhar, tudo é bonito. Quando perde, some, né? O brasileiro é meio assim, né? Você vê em outros esportes também, tanto no MMA, que quando tinha o Anderson Silva, todo mundo assistia, e agora que não tem mais nenhum brasileiro lá em cima, ninguém fala mais. Então, tantos outros esportes também, no tênis foi a época do Guga, e depois todo mundo assistia tênis, e agora ninguém mais assiste. No basquete foi aquela seleção, tinha o Oscar, não sei o quê, e agora também ninguém mais assiste. Então você vê que o Brasil ele gosta de ganhar, né? Ele não gosta de esporte. Eu acho que essa relação vai se desgastando ao longo do tempo, normal, uma sucessão de derrotas, né? Veio se desgastando. Então, eu acredito que isso pode ser recuperado sim com o Ancelotti. Eu acho que o Ancelotti é um grande treinador. Ele sabe extrair o melhor dos jogadores e com isso vai trazendo o povo de volta. Mas a verdade é que o povo também nunca gostou de assistir amistoso ou de assistir eliminatórias. Ninguém nunca comentou sobre, você viu o jogo das eliminatórias? Todo mundo queria saber mais mesmo do seu clube, né? E antes, né, todo mundo fala, será que vai ter algum jogador do meu time na seleção? Hoje ninguém quer, né, jogador na seleção, né, que atrapalha o clube. Então, eu acho que isso pode ser recuperado, sim. Eu acho que depende muito de resultado, não é só, vamos lá, o Ancelotti chegou, vamos, uhul. Mas não, depende de resultados. Resultados importam. E se o Brasil fizer uma boa Copa do Mundo, eu acho que pode resgatar isso mesmo não ganhando. Mas agora, se fizer uma Copa do Mundo meia boca e sendo eliminado de novo, fica difícil resgatar esse carinho com o público. Mas acredito que consegue ser restaurado assim. Apesar acho que boa campanha e vitória pode ser importante para isso. Então, acho que essa relação. Claro que essa defasagem de craques, né? O nosso craque é o Neymar, uma geração que tem Messi e Cristiano Ronaldo que são muito acima. E o Neymar, como o Lucas falou, né? Se envolve em polêmica dia sim, dia não. Ou dia sim, dia também, né? Então tá sempre na mídia e parece mais um ex-jogador, né? Em atividade do que propriamente um cara concentrado no trabalho. Então, isso pesa contra, né, a imagem da seleção. Então, vamos ver se com esses resultados positivos, com a chegada do Ancelotti, isso consegue ser resgatado. Mas eu creio que sim. Eu acho que a confiança para a Copa do Mundo vai aumentar, o Brasil vai se classificar.
Então, o Brasil chega como um dos favoritos, principalmente pelo técnico que tem. Eu acho que com a chegada do Ancelotti muda o patamar da seleção do que se fosse com o Dorival ou com o Diniz para uma Copa. Então, acho que o Brasil tem tudo para fazer uma boa campanha. É aquele negócio, né? Se vai ser campeão, ninguém sabe, mas tem tudo para fazer uma boa campanha e resgatar aí os torcedores que estão meio alheios à seleção. Bom, mas aí fica pro torcedor brasileiro, será que ele cria expectativas, volta a ser aquele torcedor para a Copa de 2026? Ou será que ele vai torcer para a última Copa do Cristiano Ronaldo, em que esse torcedor mais jovem acompanha, né, acompanhou toda essa trajetória, a carreira do Cristiano Ronaldo, sabe que ele vai se despedir nessa Copa? Ou até mesmo o Messi defender o título e quem sabe até um bicampeonato de Copa do Mundo pela seleção da Argentina? Outros craques surgindo também, como o Yamal na Espanha. Bom, mas eu queria saber, torcedor brasileiro, né, que nasceu aqui no Brasil, vive em solo brasileiro, ele precisa necessariamente ser torcedor da seleção brasileira? Eu sinceramente acredito que não. Da mesma forma que a gente vê algumas pessoas descredibilizarem a torcida, o sentimento daquele torcedor que nasceu no Nordeste, no Norte do país e torce para um time do Sudeste, a gente vê também esse movimento, né, de não, o brasileiro tem que torcer para a seleção brasileira. Eu acho que não é assim. O futebol é sentimento, o futebol é emoção. E cada um vai se sentir emocionado com uma coisa diferente. A geração que viu o Ronaldo, a geração que viu o Ronaldinho, se emocionou com aquilo, se comoveu com aquilo, com aquela magia, com aquele bom futebol, com aquelas conquistas principalmente. A minha geração, por exemplo, se encantou, se emocionou com Messi e com Cristiano Ronaldo, né? Então, esse tipo de coisa influencia no sentimento que um torcedor vai ter pela seleção ou por outra seleção. Então, acho que depende muito de como cada pessoa se emociona, se comove pelo esporte. Eu acho que isso é muito pessoal e não existe uma regra universal. Se você nasce em cidade A, você tem que torcer para o time da sua cidade. Se você nasce em país A, você tem que torcer para a seleção nacional do seu país. Eu acho que isso é muito pessoal, depende muito da paixão de cada um. Senão fica aqui no estado de São Paulo, você nasceu em Santos ou na Baixada Santista, tem que ser torcedor do Santos. Ou se você nasceu na Zona Leste de São Paulo, você tem que ser torcedor do Corinthians. Eu também acredito que não. Cada um torce para quem quiser. Isso aí é muito relativo e pessoal. Mas eu acho um negócio meio chato, sabe? Você próprio não gostar do seu país, sei lá, me parece um pouco meio estranho. Não é nem discurso nacionalista ou qualquer outra coisa do tipo, mas é que quando a seleção começa a jogar, parece que é a união de todas as torcidas, né? Pelo menos é o que parecia ser um sentimento que foi perdido no meio do caminho. Mas parecia ser a união de todas as torcidas por um bem maior que é ver o seu país ser campeão. Mas isso não vem acontecendo, né? Vem cada vez mais criando forças e jogadores, né, da seleção, criando por meios disso, né? Ranço do torcida com os próprios jogadores, né? Talvez seja por estarem longe, jogando muito longe, não jogam praticamente aqui no Brasil, não tem esse contato do dia a dia. Então acabam que se afastando a torcida dos jogadores da seleção, né? Então, isso causa antipatia e as pessoas torcem contra. Lógico, cada um é livre para torcer para quem quiser. Quer torcer para Argentina, quer torcer para Portugal, para Espanha, para tantas outras seleções aí, podem torcer à vontade, mas eu acho estranho isso. Não consigo mensurar isso. Eu acredito que a gente está aqui no nosso país e temos que torcer para ser melhor, seja em qualquer âmbito, esportivo ou não, a gente tem que torcer para ir melhor. E porque vai ser benéfico para todos nós. E como a gente como gosta de futebol, é amante de futebol, a gente quer ver sempre nossa seleção no maior patamar. Então eu acredito ainda que pode ser resgatado sim essa relação torcida e seleção. E essa coisa de torcer para as seleções, claro, é muito pessoal, né? Cada um torce para quem quiser, mas eu não consigo ver com bons olhos isso não. Pois é o que esperamos agora com a chegada do Ancelotti. Trazer de volta o orgulho de ser brasileiro, de ser torcedor da seleção brasileira.
né? Vamos honrar a camisa amarelinha, em que estampa ali 5 estrelas, coisas que nenhuma outra seleção, principalmente seleções europeias, conseguiram nos alcançar. Bom, agradeço muito você por ter nos ouvido até este momento. Sigam a gente nas redes sociais, @viradadejogo_pdc. Lá a gente faz esses cortes também dos conteúdos que nós apresentamos aqui no podcast. Levamos esse debate também para os nossos seguidores. Eu vou deixar a enquete aqui para vocês, uma coisa que a gente debateu bastante agora no nosso episódio, é você ser brasileiro. Você obrigatoriamente precisa torcer para a seleção brasileira? Você não pode torcer para o seu craque ali, mesmo que envolva outras nacionalidades? Deixe o seu comentário aqui para nós, que a gente também pode debater bastante. É isso, pessoal. Agradeço muito os integrantes desse grupo. Muito obrigado e falou!